Sabe o que é ser próspero? Ser próspero não é você ter todas as coisas. Ser próspero é você não ter falta de nada. Bom dia! Que bom ter você aqui comigo. Mais um episódio do Despertar. Hoje já estamos chegando à marca de 61 vídeos, gente. São 61 ministrações e eu sou muito grato a Deus pela sua companhia aqui comigo. Tenho certeza que você tem sido abençoado com esses vídeos, com as ministrações que ao longo desses dias nós temos ministrado ao coração de vocês. Que Deus te abençoe e eu sei que Deus tem muito mais. Quero já aproveitar, você que está assistindo os nossos vídeos, ainda não se inscreveu, já se inscreva, só clicar no botão inscrever, já dê o seu joinha, isso é muito importante para nós, e compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, mande esse vídeo para as pessoas que você sabe que vai abençoar a vida delas. E eu tenho certeza que você fazendo dessa forma, você será também muito abençoado. O vídeo de hoje que eu quero trazer para você é para pessoas que pensam em fazer mais, porém tem pouco. Sabe aquela pessoa que diz, como eu queria poder ajudar, mas eu tenho tão pouco. Como eu queria poder fazer isso, mas eu não tenho muito para poder fazer. Se você pensou dessa forma, se você já falou dessa maneira, então fica comigo que esse vídeo é para você. Bora pro vídeo? Mateus capítulo 25, verso 23 diz assim: O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, esse texto que nós lemos aqui trata-se de uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos. E nessa parábola, a história é da seguinte maneira: um senhor chamou os seus servos, a um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao terceiro ele deu 1 talento. Esse senhor ele foi viajar, ficou um bom tempo fora e quando ele voltou, ele foi prestar contas com os seus servos. Aquele que tinha recebido 5 talentos, ele foi, trabalhou, multiplicou e ganhou mais 5 talentos. E aí é o versículo que nós lemos. O Senhor chegou para esse servo e disse, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Depois também, aquele que tinha recebido 2 talentos, prestou conta, trabalhou, ganhou mais 2, e o seu Senhor ficou muito feliz com ele. E aquele que recebeu 1 talento? Veja só, aquele que recebeu 1 talento, ele chegou para o seu Senhor e disse, olha, eu sei que o Senhor é um homem rígido, eu fiquei com medo, então eu preferi escondê-lo, eu enterrei o talento e agora eu estou aqui te entregando aquilo que te pertence. Você acha que o Senhor ficou satisfeito com aquele servo? Não. Você que já leu essa passagem, você vai se recordar que o Senhor daqueles servos ficou irado com ele e disse, se fosse para fazer dessa forma, então eu preferia ter guardado meu dinheiro com os banqueiros, porque quando voltasse, receberia alguns juros. Qual é o propósito dessa parábola? O propósito dessa parábola é nos ensinar a valorizar as poucas coisas. Isso. Não despreze o pouco que você tem, porque o pouco que você tem é o suficiente para você multiplicar. Eu sei que muitas pessoas sempre oram a Deus, Senhor, me dê recurso, Senhor, me dê condições. Senhor, gente, se Deus tivesse uma listinha lá no céu para poder anotar todos os pedidos de oração que as pessoas fazem a Ele, pedindo recursos, condições, eu tenho certeza que essa lista seria infinita. Mas a verdade é que tudo o que você precisa para prosperar, você já tem. Tudo. Mas como assim? Eu tenho tão pouco. Eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de poder ajudar mais. O que eu tenho mal dá para mim. O que você tem é suficiente para você prosperar. E sabe por que as pessoas não conseguem prosperar? Porque as pessoas não valorizam o pouco que têm. Guarde essa palavra. As pessoas não valorizam o pouco que têm. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim:
O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Guarde essa palavra. O que eu quero falar com você? Para que você possa aprender a valorizar o pouco que tem. Porque esse pouco que Deus confiou a você, Ele sabe que você é capaz para poder produzir mais. Aliás, aqui o texto, o contexto do capítulo 25 de Mateus, onde trata dessa parábola dos talentos, você vai ver que o Senhor deu os talentos a cada um segundo a capacidade deles. O Senhor, Ele não deu aquele que recebeu 5 talentos porque ele não tinha capacidade para receber 5. Ele deu a cada um segundo a capacidade que eles tinham. E o que você tem é aquilo que Deus confiou segundo a capacidade que Ele deu a você. As pessoas não conseguem valorizar o pouco porque esperam apenas o muito, mas esquece que para poder receber o muito é necessário você trabalhar com o pouco que você tem. Aliás, a maioria dos milagres que Jesus operou aqui na terra, quando Ele estava aqui no seu ministério terreno, foi através de poucas coisas. Lembra a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então eu acredito que ali tinha cerca de praticamente quase 10.000 pessoas. Agora imagina só, alimentar uma multidão de quase 10.000 pessoas. Interessante que quando ele vê aquela multidão, Jesus olha para Filipe e diz: olha, vamos alimentar essa multidão? Eu não quero mandar elas embora. Só que o próprio texto já diz, olha, ele disse isso apenas para prová-lo, apenas para testá-lo, porque ele sabia muito bem o que ele iria fazer. Jesus sabia que dentro daquela multidão tinha alguém que ia dar-lhe aqueles pãozinhos e aqueles peixinhos. Agora eu falo para você, se você estivesse no lugar de Felipe ali, se alguém trouxesse a você 5 pãezinhos e 2 peixinhos para alimentar quase 10.000 pessoas, você ficaria feliz ou você ficaria triste? Interessante que quando um dos discípulos chegou para Jesus e disse: olha, tem um rapaz aqui que tem uns pãozinhos e uns peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? E isso é o que nós geralmente fazemos, não é? Eu tenho só isso. Eu tenho tão pouco. O que é isso diante da situação que eu estou vivendo? O que é o meu salário diante de tanta dívida que eu tenho? Não é assim que muitas pessoas fazem? Veja só. Jesus pegou aqueles 5 pães, pegou aqueles peixinhos. A primeira coisa que ele fez não foi querer dividir. A primeira coisa que ele fez não foi querer olhar para as pessoas e dizer: olha, vamos alimentar os mais velhos, depois as crianças. Não. A primeira coisa que ele fez foi dar graças a Deus. Ele agradeceu a Deus por aqueles 5 pães e por aqueles peixinhos. E é interessante que depois que ele agradeceu, ele simplesmente disse aos seus discípulos: façam agrupamento de pessoas ali. As pessoas se assentaram e disse: olha, entrega a cada um. E as pessoas foram pegando os pães, foram pegando os peixes e não acabava do cesto. Veja só, ele pegou, agradeceu e depois entregou. O segredo para você prosperar é você agradecer o que você tem. É você consagrar a Deus aquilo que você já tem. É você apresentar a Deus e falar: Senhor, o que eu tenho é isso daqui, mas eu consagro a Ti porque eu sei que o pouco com o Senhor se torna muito. A partir do momento que você consagrar a Deus as poucas coisas que você tem, essas poucas coisas vão se multiplicar para você alcançar o muito. Tem um texto em Provérbios que eu quero ler com você também, que é Provérbios 15:16, que diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grandes riquezas com a inquietação. É melhor você ter o pouco, mas ter a bênção do Senhor, do que você querer ganhar grandes riquezas, mas com ela a inquietação. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida
Ele quer fazer a partir daquilo que Ele já confiou a você. O que você precisa fazer é como aquela viúva que chegou até o profeta Eliseu dizendo: olha, os credores estão querendo levar meu filho. O profeta Eliseu disse a ela: o que você tem em casa? Ela disse: não tem nada. Aí depois ela lembrou: tem um pouquinho de azeite na botija. Aquele pouquinho de azeite na botija foi o suficiente para que Deus operasse o milagre e aquela mulher pudesse pagar todas as suas dívidas. Entenda uma coisa: o pouco com Deus se torna muito. Então valorize o pouco que você tem e consagre a Deus. Pare de dizer: eu não tenho roupas, eu não tenho sapatos, eu não tenho vestido, eu não tenho isso aqui, eu não tenho... Pare de dizer isso. Sempre diga: Senhor, eu tenho mais do que o necessário. Sabe o que é ser próspero? Ser próspero não é você ter todas as coisas. Ser próspero é você não ter falta de nada. Então comece a olhar o que você já tem e agradeça a Deus e diga: Senhor, eu tenho mais do que o necessário. Você dizendo dessa forma não significa que você não vai receber nada de Deus mais. Pelo contrário, Ele vai confiar a você mais coisas. Ele vai confiar a você mais riqueza. Lembra do texto de Mateus que nós lemos? Cada um recebeu, no contexto daquele versículo, diz assim, que cada um recebeu segundo a capacidade que eles tinham. A partir do momento que você mostrar a Deus que o pouco que Ele confiou a você é o suficiente para você multiplicar mais, Ele vai começar a confiar mais riquezas para você. Então comece a olhar o pouco que você tem como coisas grandes, porque o pouco que você tem com a bênção do Senhor pode se tornar em muitas coisas. Guarde essa palavra e nunca mais murmure, nunca mais reclame dizendo que você tem pouco, porque o pouco que você tem é mais do que suficiente para você viver uma vida de vitória. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.